Ele é mais um representante do que de melhor a música brasileira já produziu e não precisa de apresentação, basta apenas dizer seu nome. O refrão tem o privilégio de receber Armandinho Macedo. Armandinho, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Dari, prazer todo meu estar aqui, mostrando, não é? Hoje que a gente vê uma história longa, né, que vem assim desde pequenininho até hoje, que é essa música. Mais de 50 anos aí, né? Mais de 50, claro. Você começou no cavaquinho mesmo? Com 10 anos, eu vou fazer 65, com 10 anos eu estava já tocava e meu pai fez um trio mirim, eu já saía tocando. Então, desde pequeno, que é uma paixão, meu pai era o grande ídolo, porque aquela coisa, né? Você subia no trio elétrico, você já era um destaque, né? E tocar do jeito que ele tocava aquele cavaquinho, que eu falei, ele era o Jimi Hendrix, né? Depois que eu conheci toda a história do rock, eu vi essa referência que meu pai tinha, que era com o elétrico e já com a distorção, porque ela faz parte daqueles valvulados com todo o volume, né? Isso caracterizou o som, tirou a sonoridade tradicional do cavaquinho, que era um cavaquinho com afinação de bandolim. Por isso que eu digo sempre, essa guitarra baiana é uma mistura, né, do Jacó com o Valdir, mas não tem o som deles, ela tem um som próprio. O pai de Armandinho, para quem não sabe, é o Osmar, né, do famoso trio elétrico de Dodô e Osmar, ao qual também o Armandinho se incorporou. E como é que o pau foi? Aí, quando fala o pai, é o pau elétrico, né? Me diga uma coisa, você é um caso raro de um artista que consegue o sucesso nacional muito antes até de ter um projeto já consolidado como músico, né? Uhum. Foi quando você participou de um concurso lá do programa Flávio Cavalcante. Me fala dessa experiência, você com 15 anos já uma celebridade. Totalmente inesperado, né? Chegou a caminho da Grande Chance, que preparava fazer um concurso e o Flávio ia fazer a final lá em Salvador. O meu primo, eu estudando, colega dele e tal, o Papau, ele, rapaz, vambora, eu vou lhe inscrever. Me puxou e eu ficava, né, para eu ir tocar bandolim lá no programa. E fiz uma eliminatória, aí pá, aplaudido, 10 de todo mundo. Aí teve uma segunda semifinal e eu 10 de todo mundo. Aí veio júri de Flávio no Teatro Castro Alves. Aí foi uma loucura, a plateia toda já estava me conhecendo, aí todo mundo de pé aplaudindo. Aí Flávio me leva para o Rio de Janeiro e eu faço a final no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com aquele júri todo da época. Tinha Nelsinho Mota, né? Uma galera que ainda está aí hoje, Maestro Erlon Chaves, né? Eu sei que o Maestro Cipó era regente, mas eu toquei, o meu pai me preparou para isso. Você vai fazer um pupurri que vai agradar eles todos, porque, cara, ele tem choro, tem clássico, tem tudo. Então eu já fui preparadinho. E o acompanhamento tem que ser do Dino 7 cordas. Aí pronto, fiz uma noite maravilhosa e eu encerro com a modinha do Sérgio Bittencourt e vira marcha e vira frevo. Aí acaba lá em cima, acaba trio elétrico, né? Eu e o Dino, eu sei que aí a plateia levantou, foram uns 3 minutos assim que não parava, aquela loucura, a orquestra, o Maestro Cipó veio me abraçar. Eu comecei a chorar. Eu, 15 anos, ia fazer 16 anos na época, de caramba. Você consegue se lembrar desse trecho final? Ele começava assim, uma valsinha. Porque tinha quem gostasse no júri, né? Marisa Urbano, tinha uma galera que gostava de valsa. Isso nas eliminatórias, nas semifinais, me disseram, foram passando isso. Então, aí mandou, né? Aí vem um clássico. Aí solta a mão, né? Aí vai embora. Aí depois um chorinho. Língua de Preto. Depois do chorinho a gente vem com o fado da novela do Antônio Maria, que tocava, eu botei na época. Bem vibrato, bem guitarra portuguesa. Aí depois cai na... E aí vai andando, né?
marchinha, aí depois faz uma escala. Negócio impactante aí. Aí vai embora. Frevo. Aí o povo começa na palma. Aí foi uma loucura, rapaz, isso. Como é que foi voltar para a Bahia depois disso? A volta foi interessante, porque eu estava no avião, e tinha um político junto de mim, e ele, quando chegou no aeroporto, aí tinha gente pra caramba no aeroporto com faixa e tal, né? E ele ficava, e o político falando para ele, rapaz, tem alguém importante aqui nesse avião hoje, porque... E nem eu queria pensar que era eu, né? Eu digo, não, deve ter alguém aí, sabe? E estavam me esperando, cara. Todo mundo sabia que eu ia chegar. Quando eu botei a cara no avião, que eu vi as câmeras, eu desci correndo, rapaz, para falar com a minha família, né? Meus amigos, que eu nunca tinha encarado daquela forma, né? Aquela situação. Eles me fizeram voltar. Não, você desceu rápido demais, vamos filmar você descendo, saúde aí o pessoal. Eu digo, pô, como tem que ser, né? Como a Carmen Miranda fez quando chegou dos Estados Unidos. E aí pronto, aí fizemos a filmagem, foi tudo bacana e eu fiquei conhecido, porque aquele programa, né? Era um programa, era a Rede Tupi Televisão, era audiência total e o programa, final do programa de Flávio, então, todo mundo assistia. Eu parava o trânsito do Rio de Janeiro, eu comecei a andar no outro dia em Copacabana, que eu já vinha andando lá um mês, né, na casa do meu tio, e não era nada lá, né? No dia depois desse programa da Grande Chance, cara, mudou tudo pra mim. Aí parava todo mundo pra falar, pô, você é o menino, tá, não sei o quê, pererê. Conheci Jacó do Bandolim nessa ocasião. Fui na casa do Jacó, meu pai, né? Meu pai era um fã ardoroso do Jacó. Ele, não, nós temos que conhecer o mestre, temos que conhecer o mestre. E é engraçado que meu pai falava dos mestres. Eu digo, meu pai, eu acho que o senhor é um mestre também. Ele... No ano que vem, você vai comemorar os 50 anos do seu primeiro disco. Vamos falar sobre isso depois do intervalo? Vamos. Perfeito, essa é a primeira parada aqui do Refrão. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Armandinho Macedo. Não saia daí. No azul de Jezebel, no céu de Calcutá, feliz constelação. É luz no corpo dela e tricolor colar. As de Maracatu, no azul de Zanzibar, ali meu coração subiu no gozo dela. A mina aperta minha mão, alá meu Hollywood, no azul da estrela. No azul da estrela. A mina aperta minha mão, alá meu Hollywood, no azul da estrela. Nós estamos de volta com o Refrão, que hoje recebe Armandinho Macedo. 50 anos aí chegando da gravação desse primeiro disco. Como é que você, tão jovem, entrou no estúdio, vindo naquela onda toda de celebridade por causa do concurso do Flávio Cavalcante? Como é que você estava naquela época? Olha, a gente vai se acostumando com essa surpresa, né? Com o sucesso. Então, a gente vai começando a virar artista mesmo, né? Então... eu inclusive fui convidado aqui para Brasília, na época que tinha um pessoal do Chorinho aqui, tinha o Six, o Assis, né? Tinha a Vena de Castro, tinha uma galera aqui de Chorinho. Em 69 eu vim para aqui, fiquei hospedado no hotel Alvorada, que nem tem mais. Eu sei que aí a gente começa a viajar, né? Eu passei um ano assim, contratado da Rede Tupi Televisão. E no ano seguinte meu pai me pegou e disse, não, agora você vai continuar os estudos. Aí fui para Salvador e fiquei mais por lá. Até começar a voltar com a intenção de gravar disco do trio, com a parceria com o Moraes Moreira. E aí começa outra história, outra etapa na minha vida. Mas de um tempo para cá a gente vai vendo a importância, né, desse primeiro momento, né, de ter saído da escola para o Teatro Municipal, né, e ser filmado e passar no Norte-Nordeste, de Brasília para cima, né, porque era a época
que as filmadas eram divididas, as de São Paulo para o sul e do Rio de Janeiro para o norte, nordeste. Então, a coisa vai mudando, mas eu, como sempre tive meu pai em casa, sempre tive o grande palco, né, que é o trio elétrico, sempre tive uma história que, para mim, o grande sucesso mesmo era estar lá em cima tocando, era estar fazendo aquilo. Então, foi uma coisa que já fazia parte de mim desde quando via meu pai fazendo aquilo. Ao mesmo tempo em que você tinha essa ligação forte com a música brasileira, com os ritmos brasileiros, você também ouvia rock. Você também ouvia a música que tocava naquela época, você era um jovem também, muito mais jovem, né? E isso também influenciou os seus projetos seguintes. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história na Cor do Som, que foi um grupo que também moldou o senso estético de muita gente, né, ao longo do tempo. Como é que foi? Como é que surgiu a Cor do Som, Amandinho? Olha, na verdade, essa minha ligação, que eu saio do regional, né, do trio elétrico, que era também uma coisa bem regional, de charanga, carnavalesca e tal, e começa o rock, né? Começa a ouvir Beatles, principalmente. Beatles foi a grande paixão, a primeira, né, de coisa de fora, que eu nunca escutava nada de fora. Então daí, né, a gente vai, aí vem o Jimi Hendrix, Rolling Stones, vem Led Zeppelin. E entrando nessa história, nesse mundo da guitarra, eu passo a tocar guitarra, né? Conheço lá, desde o tempo da Grande Chance, o Pepeu, né, que era contrabaixista no começo, quando era menino, depois virou guitarrista. E aí comecei a ver ele, a ter uma relação, né, musical, de irmão de som. Então essa coisa foi, o Moraes me chamou para tocar com ele. A Cor do Som começa justamente aí, nesse convite do Moraes, que saiu dos Novos Baianos, e sabia que eu tinha esse lado acústico, elétrico, e me chamou para a banda dele. Dade também saiu dos Novos Baianos, contrabaixista, e começamos a formar uma banda. Dade conhecia Gustavo. Pô, Gustavo é um roqueiro e tal, tá faltando um baterista. Chamou o Gustavo, a gente começa a ensaiar. Na época o Arnaldo Brandão acompanhava muita gente. Eu sei que preparamos o primeiro disco de Moraes. Eu fiz uma primeira gravação com ele, guitarra baiana, né? Fiz de bandolim, né? Para a novela Gabriela. Tem um instrumental ali que sou eu fazendo bandolim. E daí, o irmão de Dade falava de, poxa, a Cor do Som, que acabou, o nome se perdeu dentro dos Novos Baianos, ficou um nome perdido, e o Dade adorava o nome, e eu também. Quando eu vi esse nome num disco, cara, parece que bate uma coisa já, né, do que vai vir a ser, mas a gente tinha esse nome na cabeça, e o Dade pediu, inclusive, autorização aos Novos Baianos, a Pepeu, Moraes, Galvão, do nome, e eles tranquilamente, na época, né, já estava a coisa meio desmembrada, o Pepeu seguiu carreira solo, a Baby, e a gente montou a Cor do Som, fizemos um teste na Polygram, não, instrumental não quero. Aí quando a Warner viu, cara, ele disse, isso aqui é o rock brasileiro, é a galera que toca rock de uma forma brasileira, né, que tem muito chorinho, tem muito baião, né, as músicas instrumentais, frevo. Então tudo isso, e com essa influência toda do rock, né, de tudo, Dade tinha isso, Gustavo era roqueiro tradicional, o Mu foi uma pessoa que estudou chorinho, que acompanhou também toda Era um time muito forte de músicos, linguagem, né? Mu é um grande compositor, né? Mu é um cara que tem uma das músicas mais bonitas, é um clássico na Cor do Som, que é o Frutificar. Então essas coisas aí fizeram da Cor do Som, né, logo com um instrumental personalizado, né, deu uma nova apresentação ao chorinho. A gente começa tocando Ernesto Nazaré, né, o Brejeiro, no primeiro disco. Eu fiz uma gravação de Assanhado no Frutificar, que até hoje o Hamilton fala dela. E, poxa, quando eu vi essa gravação, e Hamilton estava nascendo nessa época, né, que eu estava gravando essas coisas. Então, foram coisas importantes, né, que mexeram com as raízes brasileiras, mas com uma linguagem
ficou um tanto quanto até indefinido. Ah, a Cor do Som não é rock, não é reggae, não é... Né? Não era mesmo, era tudo isso, né? Pois é, dava uma mistura e quando a gente começa a gravar as músicas cantadas, no terceiro disco, aí que a projeção, aí passa de 10 mil discos para 100 mil discos, sabe? E a gente viu ali uma fórmula de levar a música instrumental para um público bem maior. Porque o primeiro disco tinham 3 músicas cantadas que estouraram, Beleza Pura, Abrir a Porta, Swing Menina, e levou um instrumental, levou ali Jacó do Bandolim, Ernesto Nazaré, as coisas instrumentais que nós fizemos, né, Pororoca, Frutificar. Então, deu um peso, né, à banda, né, como um trabalho instrumental que tem uma boa crítica, né? Todo mundo reconhecia como uma renovação da música brasileira. Isso foi importante, esse foi um dos trabalhos, das mensagens assim, da Cor do Som sonora e que muita gente escutou isso, né? Muitos que estão aí agora tocando. Eu vejo a galera que vem do Rio Grande do Sul, eu toco muito com o Yamandu e ele fala que com 10, 11 anos ficava escutando, né, o Pororocas, o meu disco com o Rafael Rabelo. Então tem toda uma ligação musical com essa turma. Para a gente encerrar o bloco, o que é que você poderia tocar da Cor do Som? Beleza Pura. Não me amarra dinheiro não, mas como dura dinheiro não, a pele escura. Beleza Pura é um presente de Caetano Veloso. Presente porque ele chegou no nosso ensaio e falando, tem uma música para vocês. Vocês que a gente já tinha falado com ele que queria uma música cantada, né? E a gente está ensaiando e foi a maior surpresa. Aí chega o Caetano com Beleza Pura. E a minha preferida, Menino Deus, você consegue se lembrar? Menino Deus também de Caetano, fez pra Haddad, né? Beleza. A gente tem mais coisa para conversar sobre as suas parcerias, os artistas com quem você tocou ao longo da carreira. Próximo bloco? Isso. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Armandinho Macedo, é a segunda e última parada do refrão. Até já. Como diz a canção dos Beatles, eu também me sinto muito bem e a gente recebe hoje Armandinho Macedo aqui no refrão. Armandinho, agora seria interessante a gente falar das parcerias que você teve ao longo da vida aí, os grandes músicos com quem tocou. Eu teria alguns para perguntar para você sobre a experiência, assim, Rafael Rabelo, por exemplo, né, que deixou tanta saudade. Como é que foi trabalhar com ele? Rapaz, era diversão pura. A gente não ensaiava. Não tinha ensaio? Não tinha ensaio, não tinha preparação. Desde o primeiro encontro da gente, foi num estúdio, numa gravação de Moraes Moreira. E que o Moraes deixou a gente lá no estúdio e tal, enquanto ajustava lá as coisas, e a gente começou a tocar os chorinhos, tudo que tinha em comum, né? O Rafael seguia aquela tradição do 7 cordas, Dino, 7 cordas, regional, época de ouro, Jacó, ele tinha tudo. E eu também. E nessa praia a gente se encontra e daí a gente começa a brincar, rapaz. Chega numa hora que o pessoal no estúdio já estava todo mundo escutando a gente lá na técnica e sem a gente saber. E a gente brincando, e o show começou, veio daí. Vamos fazer um show, vamos. Daí um tempo depois a gente encontrou e começamos a fazer no Jazz Mania. Fizemos várias vezes no Jazz Mania, sempre enchia aquilo ali, era super bacana. Até que uma vez o Rafael falou, bicho, eu trouxe um técnico, um menino da Drums, ele tem um DAT, o DAT, não era nem a DAT, tem um DAT aí, era o Haddad que gravava em 2 canais.
né? E era um canal para mim e um para ele, pronto. E vamos gravar esse show aí, senão a gente não grava nunca o nosso disco. E aí fez, a gente descontraído, né? Quem tomava um whiskyzinho, eu e ele e tal, e sempre brincando no show, e fizemos esse disco, que foi, rapaz, a salvação, assim, do nosso encontro, registrar um disco com o Rafael Rabelo, porque, cara, aquela forma clássica, e como ele começou a brincar também com as músicas, e era tudo que eu gostava de fazer, né? Então, a gente chegou até a entrar no espanholado, né? A gente espanholou Santa Morena, fizemos uma outra história com Santa Morena, que até hoje eu tenho o mesmo espírito, né, de quando estava tocando com ele, quando toco Santa Morena, né? Buscar essa... Porque ele começou a desenvolver, começou a se soltar, né, musicalmente, começou a ouvir a música espanhola, o Paco, ficou amigo do Paco, de Lucia e tal, e eu sei que foi interessante isso, né? Porque fez uma mistura também muito bacana, que é a música espanhola, né? Que tem todo um sangue latino, né? Isso aí dava muito bem com a gente. Você também tocou com Stanley Clarke, né? Stanley Clarke, poxa, fizemos um show juntos, eu e ele. E o mais bacana é porque eu aprendia músicas dele e ele aprendia músicas minhas. E ele adorou Sarajevo, a música minha do Pepeu, né, que tem um ritmo mais salseado. E fizemos esse show no festival lá do João Neto, lá em Praia do Forte. Tivemos bons encontros lá, né? Eu com Arthur Moreira Lima e... Quem foi mais? Teve com... Não, o Stanley Jordan. Os dois Stanley, né? Olha só. Tive um encontro com o Stanley Jordan que foi super bacana o casamento musical da gente, que eu acabei viajando com ele, fizemos 12 shows na época pelo Brasil, fomos até o Piauí. E foi interessante isso, porque aí já é uma coisa mais guitarrada, né? Mas a técnica dele era algo que impressionava, ainda impressiona. Eu, a primeira vez que ele foi em Salvador, eu fui pro Castro Alves ver e depois fui falar com ele, né? E ele é calado, ele é interessante, que a gente fez 12 shows, viajamos muito, mas não se falava muito, porque eu não falo inglês, né? Aí, para conversar assim, aí ficava aqueles, né, meio calados, sem muita fala, só se falando, tal, não sei o quê. E eu sei que ele, há pouco tempo, ele deu uma entrevista no documentário que estão fazendo lá da minha vida, da minha história e tal. E eu fiquei surpreso do que ele falou de mim. É mesmo? Porque o entrevistador, falando inglês com ele, o Daniel Talento, e rapaz, ele começou a falar de mim coisas que ele nunca falou para mim, nunca ouvi ele falar, né, do que ele sabe, conhece de mim, gosta de tocar, da minha música e tal. E, poxa, para mim foi um grande elogio ter ouvido ele falar daquele jeito de mim. A gente sempre ouve falar muito dos grandes músicos, instrumentistas brasileiros, mas a gente não ouve falar em sucessores, a gente não ouve falar tanto em renovação. Você tem tocado com um músico que é apontado também como um dos seus sucessores, que é o Hamilton de Holanda. Embora ele não seja lá muito familiarizado com guitarra baiana, não tem uma história no cavaquinho, como você, enfim. A gente não está renovando como devia? Está faltando mais música nas escolas? O que você pode falar sobre isso, Armandinho? Você falou certo. Nas escolas, eu acho que aí é o começo de tudo, é a base, né? Dar conhecimento às pessoas, aos meninos. Porque tem uma coisa que eu digo sempre, às vezes eu falo isso quanto ao pessoal de rádio, né? A difusão musical devia ser uma coisa mais variada, podia pegar mais esse lado até de educativo, né? Nas rádios, tem que começar daí, porque você vai mostrando outras, não cria como na Bahia, né? Aquelas rádios viciadas, criam gerações, um só tipo de música,
sabe? Fica aquilo fechado, esquecem outras coisas que foram feitas e tal, ou deixam de, né, perceber o que está acontecendo também naquele momento. Bahia é uma terra muito musical, né? Salvador tem essa coisa do trio elétrico, carnaval, isso criou uma escola ali de conduzir povão. Isso é muito interessante. E tem grandes artistas que foram revelados. Quando se deu essa oportunidade, eles afloraram, né, para o mundo. Né? O Carlinhos Brau é um grande exemplo e veio dessa história, né, de rua, de trio elétrico. Foi um cara que foi voltado para isso. A Daniela, aí vem Ivete, aí vem... Pô, e a coisa toma outro rumo, né? E uma coisa mais internacional, botou o trio elétrico no mundo inteiro, né? A gente sempre pergunta para grandes músicos que passam pelo refrão que tipo de conselho eles dariam para aquele jovem artista que está lá em casa, nesse momento, assistindo a essa entrevista. Por onde que eu vou? Olha, eu vi num documentário de guitarra, Heróis da Guitarra, né? Eu vi o Kiko Loureiro falar uma coisa que eu achei interessante. Eu sempre falo isso para a galera que estuda guitarra. Eu digo, olha, se você só copia uma coisa de fora e tal, você vai ser sempre a cópia, você não vai ter... E você tem uma riqueza aqui tão grande aqui nos ritmos, né? A batida, as divisões brasileiras, as coisas que se faz aqui que caracterizam a música brasileira. Isso é muito rico lá para fora. Né? Pode sair em todo um jazz, uma coisa e outra, né? Então, eu aconselho isso, né? Escutar a música brasileira, escutar o que se faz. Se for guitarrista, escute a guitarra brasileira. Tem uma guitarra que é até baiana, né? Fica à vontade para tocar um último tema para a gente aí. Amandinho, muito obrigado pela sua história, por ter dividido parte dela com a gente nessa entrevista, viu? Sucesso. Obrigado por tudo. Obrigado, Ari. Estamos aí com vocês, sempre. E esta foi mais uma entrevista histórica do Refrão. O programa fica por aqui, mas você pode revê-lo na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Se tiver uma dica de artista, manda pra gente também. O e-mail é refrão@stf.jus.br. Um grande abraço para você. Até semana que vem.